Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o caixeiro viajante. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 20. Vou ler alguns versículos. Versículo 16, depois 18 ao 21 e depois ao 24. Dizem assim: porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 24 de outubro de 2024. Santíssimo, poderoso, magnífico Deus, é no nome de Jesus que estou em oração. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo o caixeiro viajante. Deixe-me explicar o que é, ou o que seja, ou o que era o caixeiro viajante. O caixeiro viajante era aquele mercador ambulante, né, que vendia os produtos fora das regiões onde eles são produzidos. E isto a gente sabe que eles faziam percorrendo as ruas e estradas e vendiam seus produtos, principalmente manufaturados. Uma antiga profissão tornou-se fundamental, essa profissão, em uma época em que não havia facilidade do transporte, como hoje, né, entre as cidades. Então, os caixeiros viajantes, eles eram a única forma de transportar os produtos entre diferentes regiões fora das grandes cidades. Que os antigos, como eu, quase 100 anos que eu já tenho, né? Como eu sempre digo, devem ter experimentado esse tipo de profissional. Que na época, pelo menos na minha terra, na minha região Nordeste, a gente chamava de prestamista, né? Que vendia de porta em porta seus produtos. Inclusive no Brasil, segundo a história, esse profissional, ele sobretudo aqueles que vendem seus produtos de porta em porta, que é o papel deles, eles também eram conhecidos como mascate, uma palavra de origem árabe. Isso é uma história interessante sobre o caixeiro viajante. Mas eu não vou falar sobre o caixeiro viajante. E, em outras palavras, eu quero falar porque o caixeiro viajante era um representante comercial. Então, guardadas as devidas proporções, a palavra de Deus, a gente sabe que não é assim um objeto de comércio. Então, eu quis apenas mostrar de uma forma ilustrativa, né, o papel de cada cristão, dando de graça o que de graça recebeu.
A palavra de Deus fala, né? Desculpa aí, eu tive que dar uma paradinha aqui para expulsar o gato, meu gatinho, aqui de dentro de casa. Então a gente sabe que a gente tem a obrigação de dar de graça o que de graça nós recebemos, que foi a nossa salvação, e isso pela palavra de Deus. Ser representante de Jesus não é coisa fácil não, viu? Veja a grande responsabilidade de nós, como, entre aspas aqui, o caixeiro viajante, ou seja, aquele que sai de porta em porta, não levando mercadoria, não levando panelas para vender, roupas para vender. Aliás, eu tenho um parente que já se aposentou, mas passou toda a sua vida profissional nessa área. Eu admiro muito, sempre admirei esse meu parente, porque foi um bom caixeiro viajante, embora que a gente tenha essa palavra hoje como representante comercial. Então, como eu estava dizendo, nós, no bom sentido da palavra, somos esses caixeiros viajantes que nós não vamos levar roupas, não vamos levar tecido para vender. E a gente não vai vender nada. A gente é aquele que vai entregar de graça o que de graça nós recebemos, como já disse, isso de porta em porta. E qual é o nosso, vamos falar assim, né? Produto, no bom sentido. É a palavra de Deus. Infalível palavra de Deus. Jesus disse que a gente deve ir por todo o mundo, está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, e pregar o Evangelho, ou seja, vá de porta em porta pregando o Evangelho a toda criatura. Mas como eu estava dizendo, nós temos que ser um legítimo representante de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos representando, veja bem, o caixeiro viajante, quando vendia os seus produtos, representava uma marca, representava um fabricante. Ele ganhava em cima daquilo. Tem até aquela questão do ganho ser comissionado, né? Era por comissão. Se vendesse o produto, se convencesse, né, o seu comprador ou o pretenso comprador a comprar aquele produto, ele ganhava. Se não, tchau. Glória a Deus. Essa palavra veio agora do Espírito Santo. Está quentinha, viu? Está falando para mim. Então, gente, a gente leva a palavra como representante desse que é o autor da palavra, que é Deus. Nós devemos ser iguais a ele. Sabia disso? Veja bem, Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos lá na cidade de Éfeso, nessa onde na leitura base, né, eu falei que ele mencionou, Efésios capítulo 5 aos Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Veja o que é ser representante de Deus, do Evangelho. Vou repetir. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós não vamos imitar Deus como dizendo, eu sou igual a Deus, eu sou um Deus. Que muitos homens aí fazem, não é isso não. Ele diz aqui, sede, pois, imitadores de Deus, vírgula. Aí ele vai dizer como é que a gente vai ser imitador de Deus. Como? Como filhos. Ele é o Pai. Ele diz como filhos amados. Geralmente, o bom filho, o filho obediente, ele segue a doutrinação do seu pai. Graças a Deus, muitas coisas que meu pai ensinou, meu saudoso papai, pastor Gerson Gomes, e minha mãe está conosco viva, ela sabe disso. Ela também nos ensinou, ensina ainda até hoje. Muita coisa que meu pai ensinou, eu fiz, eu cumpri, eu obedeci. Mas eu sou um ser humano rebelde. Agora não, graças a Deus. Mas na minha juventude. Então algumas coisas eu desobedeci. Me arrependi, sabe, amargamente por ter desobedecido o meu pai. E muitas vezes ele me corrigia, e a meus irmãos. Então ser imitador de Deus, repito, não é querer ser igual a Deus, imitar Deus na sua supremacia, não. É ser, como Paulo explica, como filhos de Deus. Tá certo?
Então, gente, para não ficar muito longa a mensagem, o tempo já está mandando parar, tem um texto bíblico aqui. Eu não vou ler o texto bíblico, não. Mas tem um exemplo clássico na Bíblia, lá em Atos, capítulo 8, falando sobre um representante do Evangelho, um caixeiro viajante, Filipe. E ele foi obediente. Veja bem que na leitura base que eu li aqui, Paulo fala que ele foi servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e tentações pelas cidades dos judeus que pelas cidades dos judeus lhe sobrevieram. Então, um dos requisitos, ser humilde, aqui é humildade, chorar muito, com lágrimas, com tentações. Gente, ser representante do Evangelho de Jesus, em cima de um carro de luxo, né? Uma conta gorda no banco, né? Uma casa de camping ou de campo, como queira. Viagens internacionais. Muito bom. Ou ser missionário apenas aquele missionário transcultural. Gente, prega o Evangelho na tua rua. O teu vizinho precisa. Seja um representante do Evangelho. Seja esse caixeiro viajante, em bom sentido da palavra, do Evangelho, ao seu vizinho. Então Paulo diz, para concluir aqui na leitura base, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Não é ser um representante como que forçado, vou sair ao campo no domingo à tarde, mas eu não queria. Mas eu sou um obreiro, né? Eu sou um presbítero de igreja, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um evangelista. Eu tenho que ir porque senão o pessoal vai me ver diferente. Não, não é assim. Paulo diz, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho. Quando ele fala dar testemunho do Evangelho, é testemunhar mesmo, é falar do Evangelho, não só com as palavras, mas com a sua própria vida. Que Deus nos ajude. Eu gostaria de ter mais tempo para falar mais, mas o tempo manda parar. Continue orando por nós. Continue, quem puder, apoiando aqui, né, a nossa humilde missão. Né? Todo mundo sabe que a gente precisa. E quem puder. Quem não puder, não tem problema. Continue orando, tá bom? Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.